História 1. Acredito que há algo que o governo está escondendo de nós, algo nas florestas nacionais e estaduais. Acredito ter visto exatamente as abominações que eles escondem. Não é tão seguro na floresta, pelo menos em certas partes, como dizem. Se você se encontrar nas piores partes, poderá ser caçado. Esta é a minha história. Quando me formei no ensino médio, não tinha certeza do que queria fazer. Fora da escola, decidi fazer uma pausa, pensar um pouco na vida. Isso me deu bastante tempo livre para sair e fazer o que eu mais gostava, que era caçar. Cresci caçando e pescando a vida toda, desde muito jovem. Eu seguiria meu pai pela floresta com um rifle mais alto do que eu. Eu lutava através dos galhos dos pinheiros enquanto eles me atacavam quando meu pai os empurrava. Já vi inúmeros animais na natureza e aprendi o que procurar, ouvir e cheirar. Eu cresci na floresta, é uma segunda natureza para mim. Minha casa fica perto de uma floresta estadual, a 1h30 da Floresta Nacional de White Mountain. A floresta circunda a Bald Mountain, com uma torre de incêndio abandonada no topo. Devido à localização da minha propriedade em relação à floresta, a vida selvagem ao redor da minha casa sempre foi abundante. Na maioria das vezes, quando eu queria ir caçar, eu simplesmente saía pelos fundos e caçava nas antigas estradas madeireiras que cruzavam a floresta como uma teia de aranha gigante. Eu conhecia bem a região e sempre tive cuidado em ficar fora das terras protegidas, pois era ilegal caçar. Eu não queria arriscar perder meu maior passatempo. Porém, sempre tendi a ficar longe da fronteira, sempre emitia uma aura estranha, como se houvesse uma névoa escura olhando diretamente para a linha da propriedade, olhando para a floresta. Sempre parecia que isso iria engolir você. A copa parecia mais espessa devido ao seu crescimento antigo. As árvores eram imensas e retorcidas, salpicadas de doenças e fungos, fazendo com que a luz mal conseguisse atravessar as densas camadas de folhas, lançando sombras descoloridas que dançavam e rastejavam pelo chão da floresta. O arbusto estava emaranhado dentro de si como arame farpado. Não só era fisicamente inexpugnável, mas visualmente era como olhar para uma parede. Tudo o que você podia ver eram alguns metros na vegetação rasteira, apenas capaz de captar vislumbres de movimento, nunca realmente capaz de se concentrar no que poderia ter visto. Mas por mais denso que fosse, sempre senti que algo estava me observando dali. Nunca me senti à vontade sempre que estava ao alcance dos olhos daquela floresta. Agora, a temporada dos cervos aqui começa no final do outono para o musleloadeiro e mais tarde para o rifle. Ainda no início da temporada, eu tinha um musleloadeiro para usar. Para quem não sabe o que é um musleloadeiro, é basicamente um mosquete. Você tem que varrer a pólvora e enfiar a bola no cano. Então você tem que colocar uma escorva na brecha para poder disparar a arma. Isso foi tudo que levei para a floresta. Viajar com pouca bagagem sempre foi uma boa aposta, tendo menos para carregar, principalmente se você estiver arrastando 200 kg de peso morto atrás de você. Foi a primeira grande nevasca do ano e com ela veio uma boa mudança de ritmo. Por causa da neve fresca, você pode rastrear cervos com muita facilidade. Tudo o que você precisava fazer era encontrar algumas trilhas. Aprendi que a melhor maneira de fazer isso era cobrir o máximo de terreno possível. Entrei no meu carro naquele dia, pegando estradas vicinais. Eu estava girando lentamente com a janela aberta para que minha respiração não embaçasse o vidro. Fiquei atento a qualquer perturbação na neve recém-caída. Dirigi por horas procurando rastros e não vi nenhum. Imaginei que todos os cervos tivessem se deitado, talvez o tempo os fizesse não querer se mover tanto. Eu estava prestes a desistir quando virei na última estrada da minha rota habitual. Ali, na neve, atravessando a estrada, havia pegadas de cervos. Finalmente, pensei. Saí do carro para investigar mais. As pegadas estavam espalhadas e deixaram uma impressão profunda, o que significa que era um cervo de tamanho decente, provavelmente um veado. Segui os rastros até a beira da estrada e olhei para onde eles foram. Percebi que eles estavam indo na direção errada, direto para a floresta estadual. Agora, como esta não era a entrada principal da floresta, não havia nenhuma sinalização, exceto uma placa velha, esfarrapada e desbotada, quase invisível.
Normalmente, eu teria perdido a oportunidade, mas esta temporada foi um fracasso. Eu tinha várias câmeras de jogos em meus locais habituais, sem sinais de vida, e não tinha visto nenhum outro sinal até aquele dia. Ver esse novo sinal me fez refletir sobre minhas opções. Eu realmente queria uma chance com esse servo. Na minha ingenuidade, pensei em desculpas que poderia contar a qualquer pessoa que me confrontasse, com algumas explicações baratas inventadas. Eu decidi tentar. Estacionária do outro lado da estrada, sem falar que era uma estrada muito rural. Ninguém deveria estar de volta aqui de qualquer maneira. Eu disse a mim mesmo que estava decidido. Então parei na beira da estrada e me preparei para sair e rastrear esse servo. Saí, coloquei minha camuflagem e borrifei-me com um neutralizador de perfume. Se acontecesse de eu vir contra o vento, meu cheiro seria mascarado. Também mergulhei um pano no estro de uma corça e amarrei-o na bota para poder arrastá-lo atrás de mim. Eu deixaria um cheiro meu ao qual nenhum fanfarrão que se preze no cio poderia resistir. Então peguei meu muselador, coloquei uma cartilha e enfiei algumas balas extras, pólvora e primeiros no bolso. Saí e comecei a rastrear esse servo, andando extremamente silenciosamente. Cada passo foi calculado, quanto menos barulho, melhor. Enquanto observava o chão, percebi que estava começando a nevar novamente. Você podia ouvir a neve estalar ao cair, a borda da minha visão sendo apagada pelos flocos. Felizmente, não foi o suficiente para mascarar os rastros que eu seguia, mas foi apenas o suficiente para atrapalhar meus sentidos. Achei que isso me permitiria diminuir ainda mais a distância do servo. A tempestade perfeita estava se formando, o ambiente era perfeito para caçar. Eu me senti no meu elemento. Comecei a descer as trilhas mais uma vez, seguindo a trilha mais fundo no mato, envolto na mentalidade de um caçador. Parando, ouvindo, olhando, depois dei um passo à frente, enxague e repita. Ao percorrer os trilhos, notei uma coisa: o servo parecia estar acelerando. As pegadas tornaram-se alongadas, as pegadas bem definidas começaram a arrastar-se para a neve, os passos tornaram-se mais longe e mais rápidos, e depois colocados com menos cuidado no limite da velocidade. Começou como um trote, depois evoluiu para um salto total. Se eu tivesse que adivinhar, algo poderia tê-lo assustado, e comecei a me preocupar com a possibilidade de ter me delatado. Fiquei chateado, a neve em volta do meu colarinho derreteu e fiquei com o rosto vermelho. Eu precisava sentar por um momento, pensar em como estraguei essa caçada. Peguei uma árvore e sentei-me encostada nela para quebrar minha silhueta. Fiquei ali sentado por um tempo, me permitindo me refrescar. Repassei minha caminhada pela floresta, analisando cada pequena coisa que fiz. O tempo não tinha parado e logo eu estava coberto por uma camada de neve. Enquanto estava sentado lá, comecei a ouvir algo. Agucei os ouvidos para escutar por cima da neve que caía sobre meu casaco. A neve que caía tinha um silêncio ensurdecedor, mas eu definitivamente podia ouvir alguma coisa, movimento à minha esquerda, o mais leve ruído de neve e o estalo da vegetação rasteira congelada. Algo estava vindo em minha direção. Meu coração pulou uma batida, e imediatamente comecei a me sentar, provavelmente um servo, provavelmente o servo que eu estava rastreando. Eu esperava que ele tivesse retornado para ficar contra o vento, acreditando que eu era um servo por causa do trapo que amarrei na bota. A vista que tive do meu lugar não era das melhores, várias árvores estavam no caminho, mas era bom o suficiente para atirar. Tentei ficar o mais imóvel possível, muito movimento pode estragar as horas que estive fora. Minha expectativa estava me matando, eu mal podia esperar para ver. O segundo feitiço pareceu durar horas, a antecipação arrepiou minha espinha, me fazendo suar por causa da cortina branca de neve que compunha a borda da minha visão. O de vergalhos começando a dar vislumbres de chifres, este servo foi um prêmio. Eu mal conseguia ver nada, mas já conseguia contar pelo menos 8 pontos bem acima do chão. Peguei e apoiei meu carregador de boca no joelho. Queria esperar que ele se aproximasse para poder dar um chute mais decisivo. Meu coração batia forte, eu estava furioso com back fever, a adrenalina correndo por mim enquanto esperava. Eu estava praticamente vibrando de excitação. Ele se aproximava cada vez mais, e a cada passo que se aproximava,
Percebi uma coisa, ele estava arrastando a perna traseira, já estava ferido. Eu podia ouvi-lo varrendo o chão com a perna, puxando folhas e detritos junto com ele. Espere um minuto, não foi a perna. Meu sangue gelou, meu estômago deu nós, essa coisa não era um cervo. Na verdade, eu nunca tinha visto nada parecido. Eu não tinha certeza do que era. Minha excitação se transformou em medo, foi como se eu tivesse me transformado novamente em um garotinho assustado, com medo do que poderia estar debaixo da minha cama. Eu podia sentir uma energia maliciosa saindo daquela coisa, não estava certo, não poderia ser real fosse o que fosse, não parecia ser desta terra, era profano, como se tivesse sido enviado direto do inferno para nos atormentar. Congelei, minha única esperança era que a neve tivesse caído o suficiente para misturar minha forma com a paisagem. Agora eu podia ver isso com mais clareza, tinha chifres, mas não era um cervo. Estava de costas para mim, curvado, e arrastava o pobre coitado. Estava arrastando a coisa que me trouxe até aqui, o corpo do cervo que eu acreditava estar rastreando. Foi eviscerado, chifrado e cortado, com costelas estilhaçadas e torcidas. Ele o estava arrastando pela pata traseira, a outra perna quebrada e aberta, o lado da cabeça completamente desabado. Este cervo não tinha acabado de morrer, ele morreu em angústia. Observei enquanto essa fera empurrava o cervo pela floresta, deixando um rastro de sangue e bile pelo caminho. Ele estava em uma estrutura poderosa, porém magra, emaciado, mas forte, os tendões flexionados sob a pele enquanto caminhava. Era como se a pele fosse a única coisa que o mantinha unido, sua coluna e costelas estavam expostas em alguns pontos, como se a carne tivesse sido arrancada de seu corpo, mas nunca curada, perpetuamente podre. Você podia ver as omoplatas e os músculos se contorcendo enquanto puxava o que restava do cervo. Então, com um braço ainda no cervo, ele girou. Era grotesco, coberto de pele e carne irregulares, suas garras eram longas e pingavam sangue corporal. Enquanto meus olhos seguiam o contorno de seu corpo magro, notei sua cabeça. Não tinha rosto, em vez disso, havia apenas uma caveira, nenhuma das quais era reconhecível. Não sobrou nenhuma pele, apenas vários pedaços de carne desfiada e enrugada. Não tinha nariz nem orelhas, apenas buracos onde costumavam estar. Os dentes eram pré-históricos e afiados, os olhos ou órbitas oculares eram tão profundos que você não conseguia ver além da sobrancelha. A única razão pela qual eu sabia que ele tinha olhos era um pequeno brilho branco que vinha deles devido à pouca luz que conseguia atravessar o céu nublado. Esta abominação não tinha lugar neste planeta. Meu medo se transformou em raiva ao vê-lo, eu queria que ele morresse. Senti instintivamente que aquilo não pertencia a este mundo. Apertei minhas mãos agora frígidas em volta do meu carregador de boca. Contorci meu corpo para olhar para baixo e mirei naquela coisa. Apontei direto para o peito. Apertei o gatilho e a pólvora negra chiou e explodiu pela ponta do meu cano, o efeito bloqueando minha visão por um momento. Quando a fumaça se dissipou, observei aterrorizado, a coisa rolou no chão, arranhando e agarrando as costas e o peito com as garras, deixando cortes e cortes no osso exposto, rasgando a própria pele. Ele cambaleou, contorcendo-se, depois gritou, fazendo as árvores deixarem cair a neve grudada em seus galhos. O grito foi estridente e oco, soando como o de cada animal morrendo ao mesmo tempo. Isso me horrorizou. Pude então ver que minha bala havia atravessado uma costela e juro que pude ver através do buraco em que a bala perfurou. Observei enquanto a cabeça do monstro se movia freneticamente, examinando os arredores e estalando as mandíbulas, saliva escorrendo do focinho. Algo em mim pensou que provavelmente não era a primeira vez que isso era filmado. Ele olhou em volta enlouquecido, tentando encontrar seu agressor. Então ouvi algo. Estava cheirando o ar. Depois de algumas respirações, ele parou. Ele lentamente esticou o pescoço até olhar diretamente para mim. Observei sua cabeça enquanto ela olhava para minhas botas. Meu maldito trapo. Esqueci tudo enquanto observava esse monstro. Agora, parecia que estava esperando que eu desse o primeiro passo. Ele gritou novamente, abrindo sua enorme boca, revelando fileiras de dentes em forma de agulha e cuspindo sangue ao fazê-lo. Eu fui encontrado. Eu me levantei.
A neve que uma vez me atingiu explodiu quando me virei e corri. Eu vi que havia um denso bosque de pinheiros não muito longe dali, então corri e corri o mais rápido que pude. Ao fazer isso, ouvi-o gritar atrás de mim. Então ouvi algo estalar enquanto cortava os galhos acima da minha cabeça. Abaixei-me bem a tempo de ver a carcaça do cervo girando sobre minha cabeça. Ele havia feito contato com uma árvore à minha direita. Ouvi um estalo nauseante quando a espinha do cervo quebrou com a força do impacto. A criatura gritou novamente. Pude então sentir os impactos de seus passos enquanto corria atrás de mim. Meus pulmões estavam em chamas enquanto eu me empurrava profundamente nos galhos dos pinheiros, sem me importar com nada, exceto querer fugir daquela coisa. Eu podia ouvi-lo batendo no mato. Meu coração afundou quando percebi que estava me aproximando. Arranquei o pano da bota e joguei-o o mais longe possível de mim, passando por ele correndo até encontrar uma árvore grande o suficiente para me esconder atrás. Encostei as costas na árvore, enfiando pólvora e uma bala em meu carregador de boca, depois enfiei uma nova escorva na culatra. O matagal irrompeu com uma explosão de neve e galhos de árvores. Deixei cair minha vareta. Prendi a respiração, sem emitir nenhum som. Observei enquanto ele se curvava e lambia o chão que eu havia atropelado recentemente. Obviamente estava me rastreando. Chegou cada vez mais perto, cada passo reverberando pelas árvores. Eu podia ouvi-lo expelir o ar de seus pulmões. Ele havia encontrado meu trapo. Ele gritou novamente, fazendo minha cabeça zumbir enquanto o barulho saltava entre meus ouvidos. Ele se debateu na área ao redor, arranhando e cavando em busca do que só posso presumir que era eu. Estava enfurecido e nada iria detê-lo. Eu não sabia o que fazer. Era óbvio que as balas não tinham nenhum efeito real sobre ele. Parecia insaciável. Minhas opções eram me esconder ou fugir, mas certamente me encontraria, especialmente se eu fosse revirado nesta floresta. Tive que voltar ao meu caminho para voltar à estrada, ao meu carro e depois sair dali. Eu teria que atirar e depois correr. Seria a minha única chance. Enquanto ele era dragado pela neve, alinhei minha tacada e me preparei. Carreguei minhas pernas para sair da cobertura assim que puxei o gatilho. Eu tive que fazer isso valer a pena. Apontei para o baú novamente, a cabeça seria muito difícil de acertar com o quão rápido e imprevisível ela se movia. Apertei o gatilho e corri. Então joguei minha vareta porque não tinha mais utilidade para mim, serviria apenas para me atrasar. Sem olhar para trás, sem esperar para ver o efeito, eu precisava de todo o tempo que pudesse. Voltei atrás, correndo por entre os pinheiros e arbustos. Meu rosto e minhas mãos logo foram cortados dos galhos, seguindo meu antigo conjunto de pegadas. Eu podia ouvi-lo chorando atrás de mim, rasgando a própria carne. Passei correndo pela árvore que agora estava adornada com o sangue daquele cervo. Então encontrei a árvore contra a qual estava sentado antes, descobrindo que agora estava destruída. Onde antes eu estava sentado, pensando em meus erros, um buraco irregular foi cavado, com marcas profundas e irregulares de garras gravadas na terra. Corri pelo que pareceram séculos, minhas pernas estavam quentes, minha garganta queimava por causa do ar seco do inverno. Eu podia sentir meu coração e as pontas dos dedos. De repente, um galho arrancou meu chapéu da cabeça, mas continuei. Eu estava ficando tonto. Eu não poderia ir por muito mais tempo. Então veio aquele grito formidável atrás de mim. Sem dúvida, ficou furioso. Eu podia ouvi-lo estalando as mandíbulas, abrindo caminho entre as árvores. Eu podia sentir cada impacto da coisa. Ele estava correndo em todos os 4 membros. Meus olhos lacrimejaram por causa do ar gelado e do medo de ser dilacerado. Eu simplesmente sabia que no fundo eu iria morrer. Dor horrível, morte dolorosa, despedaçada por algo que ninguém sabia que existia. Enxuguei os olhos, mas então vi o aterro da estrada, um pouco mais adiante. Meus pulmões estouraram enquanto subia a colina. Eu estava cuspindo catarro. Eu podia sentir o gosto de cobre em minha boca por correr com muita força. Meu carro estava do outro lado da estrada. Eu clamei sobre o banco de neve.
Como eu estava no topo da margem, meu pé ficou preso atrás de mim, mas isso não me impediu. Tirei o pé da bota e bati no carro, abrindo a porta e me jogando no banco do motorista. Fui ligar o carro, mas consegui deixar cair as chaves. Eu gritei enquanto me curvava para pegá-los de volta. Senti que a qualquer momento seria arrancado do carro pela janela quebrada. Em pânico, coloquei as chaves na ignição. Meu carro ganhou vida sem problemas. Então olhei pela janela, embora não o visse em lugar nenhum. Descendo a estrada havia um par de faróis embaçados, uma caminhonete verde. Havia um emblema na porta. O caminhão parou no meu carro e eles baixaram a janela. Era o guarda florestal, procurando por alguns servos. Ótimo clima para rastreamento, disse ele. Fiquei atordoado, ainda em estado de choque devido às minhas tribulações alguns segundos antes. Sim, não é? Eu disse, sem saber exatamente como responder no estado em que me encontrava. Bem, tenha cuidado lá fora e certifique-se de ficar nesse lado da estrada, ele apontou para além do meu carro. Você sabe que não pode nem estar deste lado da estrada, é muito perigoso de qualquer maneira. Ele usou o polegar para apontar para o lado oposto de sua caminhonete. Oh, absolutamente, entendido, eu disse. E com isso, ele assentiu, fechando a janela e continuando pela estrada. Eu estava congelado, com as mãos no volante, a janela ainda aberta. A neve entrou no meu carro, e senti como alfinetadas no meu rosto. Olhei para além da estrada e juro que havia naquele momento, no meio da vegetação, uma silhueta escura destacada contra a neve. Ele estava me observando, seus olhos nunca vacilavam, nunca desviavam o olhar, como se tentasse comer minha alma. Eu fui para casa então. Mantive o fogão a lenha abastecido e o café preparado, e não dormi até que a pura exaustão me atingiu. Escondi-me por alguns dias, mas sempre que fechava os olhos via aquele rosto terrível. Não consegui dormir tranquilo, ainda não consigo. Mas não para por aí. Meses depois que a neve derreteu, meu cachorro encontrou uma bota ao longo da linha das árvores, perto da floresta. Não qualquer bota, mas a mesma que perdi naquele dia, a quilômetros de distância daqui. E ainda assim, acabou na minha casa. Aquela coisa trouxe isso para mim. Não só isso, mas todos os meus pertences acabaram na minha propriedade, jogados na floresta, meu chapéu, minha arma que estava lascada e com o cano torcido, até mesmo o maldito trapo do Stus. Ele sabe onde eu moro. Está brincando comigo, me atormentando. Eu estou aterrorizado. É como se isso se alimentasse do meu medo. Ele quer que eu saiba que está lá porque sabe que ficarei com medo. Não tenho caçado sozinho desde então. Cada vez que olho para aquela floresta, consigo ver suas formas se escondendo atrás das árvores, espreitando nas sombras e observando. Posso sentir seus olhos abismais em todos os lugares onde minhas luzes não tocam. Não consigo me livrar da sensação de que ele está me provocando, tentando me fazer voltar para lá. Eu juro, tarde da noite, ocasionalmente posso ouvi-lo gritar, ouvi-lo andando fora do alcance da voz, estalando as mandíbulas. Não sei por que parou quando cheguei à estrada. Poderia ter me possuído se quisesse. Talvez tenha acontecido. Talvez minha bota não tenha ficado presa na neve, talvez ela tenha se agarrado a ela. Não sei por que ou como ainda estou respirando, mas estou grato por isso. E o que o guarda florestal quis dizer quando disse, de qualquer forma, é muito perigoso? Ele sabe o que está acontecendo lá fora? Não se aventure muito nessas florestas protegidas. Eles abrigam coisas que não fazem parte deste mundo. Esses lugares são reservas para esses seres. E isso me faz pensar, talvez aquelas torres de incêndio não estejam procurando por incêndios. Talvez eles estejam lá para ficar de olho em outras coisas. Esses postos de guardas florestais não existem para serem armadilhas para turistas. As pessoas que se perdem ou desaparecem não estão apenas desaparecidas, talvez tenham se tornado vítimas ou vítimas dessas coisas. Os poucos azarados que os mantiveram satisfeitos. E, no entanto, a população em geral está segura e inconsciente. Sem dúvida há pessoas que sabem destas coisas e as estudam.
Pessoalmente, estou começando a acreditar que não somos os predadores que pensávamos que éramos. E neste mundo, haverá coisas que nunca entenderemos. História 2. Era o início de 1973, no leste do Texas, em algum lugar na área de Big Ticket, ao norte de Beaumont. Era tarde de uma noite de sexta-feira. Minha mãe, meu padrasto, meu meio-irmão, meu tio e minha tia chegaram a uma cabana de caça isolada para passar o fim de semana. Meu padrasto e meu tio estavam planejando ir caçar, todos os outros estavam juntos no passeio e para passar algum tempo na natureza. Eu também fui junto, é claro. Chegamos tarde, pois todos tinham que terminar o trabalho naquela noite de sexta-feira. Já passava das 23 horas. Quando finalmente chegamos lá. Claro, estava escuro como breu. No entanto, havia uma luz ligada ao poste de energia que fornecia eletricidade à cabine. Corremos para dentro quando uma chuva leve e nebulosa começou a cair. Uma vez lá dentro, a cabana parecia normal, de formato retangular, com a área principal no meio contendo a cozinha e a área de estar. Havia beliches em cada extremidade da cabine. Meu irmão e eu fomos até o quarto do lado direito onde havia um conjunto de beliches localizados ao lado de uma janela. Nossos pais escolheram os quartos do outro lado e, em pouco tempo, estávamos todos dormindo. Por volta de 1h da manhã, acordei com meu irmão gritando a plenos pulmões. Coloquei minha cabeça na beirada do beliche de cima para espiar abaixo e ver o que estava errado. Meu irmão foi afastado da cama, parado na beirada, olhando para a janela. A janela era grande o suficiente para ser visível de ambos os beliches. Ao olhar, vi um movimento além da janela, uma silhueta marrom e peluda. Rapidamente me virei para baixo do beliche de cima e lá fiquei cara a cara com uma visão horrível, um animal, uma fera com olhos grandes e um rosto virado e rosnando, expondo dentes de aparência perigosa para nós. Rapidamente se afastou da janela. Eu me peguei gritando e logo meu padrasto e meu tio entraram em cena. Pouco depois, pudemos ouvir aquela criatura lá fora gritando, e o poste com a luz começou a tremer e a acender, e a energia da cabana foi cortada. Meu tio e meu padrasto saíram com rifles, presumindo que fosse um urso. Pouco depois, eu os vi correr de volta para dentro, trancando e barricando a porta. Eles fizeram o possível para nos acalmar. Todos nós ficamos juntos na sala de estar, minha tia tentando agressivamente fazer com que dissessem que era apenas um urso, provavelmente para o bem de nós, crianças. Depois de um tempo, enquanto eu estava ali, fingindo dormir, lembro-me vividamente de ter ouvido meu tio dizer, não é possível que aquilo fosse um urso. Na manhã seguinte, corremos para fazer as malas e partir. Um dos carros que conduzimos era um Pinto. Encontramos o painel do canto dianteiro direito amassado, como se algo tivesse pressionado seu peso sobre ele, e havia manchas no para-brisa, como se algo estivesse se inclinando e olhando para dentro do carro. Havia algumas pegadas ao redor, mas as chuvas havia tornado obscuras. Meu irmão e eu os seguimos até a parte de trás da cabana. Examinamos a área próxima à janela. A cabana estava inclinada, com o chão significativamente mais baixo de um lado do que do outro, descendo a colina até a entrada de automóveis. Para um animal colocar o rosto na janela, ele precisava ter mais de 2,5 metros de altura para que seus olhos ficassem alinhados com o beliche de cima em que eu estava. Meu pai disse que se fosse um urso, deveria ser enorme. Entramos todos nos carros e saímos, todos nervosos, ninguém falou no caminho para casa. História 3. As colinas perto da minha casa sempre foram meu lugar favorito para caçar. Passei anos vagando por aquelas florestas, aprendendo de cor cada cordilheira e vale. Mas depois do evento bizarro que aconteceu há 2 outonos, quando eu estava caçando sozinho, não sei se algum dia verei aquelas montanhas familiares da mesma maneira novamente. Acabei de completar 50 anos na época. Eu ainda estava em boa forma para lidar com longas caminhadas em altitudes elevadas. Saí cedo numa manhã de sábado de outubro, em direção a um vale remoto onde sabia que normalmente conseguiria capturar um alce naquela época do ano. Era apenas uma caminhada de 6,4 quilômetros desde a estrada de terra onde estacionei minha caminhonete. Caminhei junto, apreciando a paisagem e o ar puro.
Depois de algumas horas, cheguei ao vale e encontrei um local agradável para sentar-me calmamente e observar o movimento. Por volta do meio-dia, avistei um alce de tamanho decente pastando perto de um riacho. Alinhei minha tacada com cuidado e acertei, o animal caiu instantaneamente sem dor. Então fui vesti-lo em campo. Demorou um pouco para quebrar a carcaça e, quando a preparei e a levei de volta, já era final de tarde. Carreguei minha mochila com um pouco de carne e chifres e coloquei o resto sobre os ombros. Agora veio a parte tediosa, transportar aquela coisa enorme pelas montanhas de volta à minha caminhonete. Não me importei com o trabalho, embora minhas articulações certamente protestassem sob a carga pesada. Segui o vale rio abaixo, subindo as cristas em direção à casa. O sol mergulhou gradualmente em direção aos picos enquanto eu caminhava. Eu esperava chegar à estrada de terra em mais ou menos uma hora, mas o terreno logo me pareceu desconhecido. O caminho que eu estava seguindo desapareceu, devo ter me desviado um pouco do curso na floresta densa. No entanto, não fiquei muito preocupado no início. Escolhi uma nova direção, descendo a colina onde esperava que estivesse a estrada. Mas depois de mais 30 minutos sem ver a estrada ou pontos de referência familiares, comecei a me sentir desconfortável. As sombras aumentavam e a temperatura caía. Parei para me orientar e soltei o alce, estava se tornando demais para eu aguentar. Como não esperava que o caminho de volta demorasse tanto, agora não tinha ideia de que direção viria e de que caminho precisava seguir. Cada afloramento e árvore pareciam iguais, era como se as montanhas tivessem mudado sutilmente quando eu não estava prestando atenção. Continuei avançando, esperando em cada curva ver a estrada e o caminhão logo à frente. Mas a luz do crepúsculo desapareceu rapidamente na escuridão e, ainda assim, o ambiente ao meu redor parecia estranho. Uma sensação de confusão surreal se instalou. Andei por essa área a maior parte da minha vida, mas agora era como um labirinto sem fim. Ainda exausto de ter puxado aquele alce e caminhado o dia todo, decidi que minha única opção era continuar andando e procurar algum tipo de abrigo. Caminhei por ravinas e drenagens desconhecidas que pareciam dobrar para trás ou andar em círculos. Quando parei para recuperar o fôlego, o silêncio das montanhas noturnas parecia pesado e ameaçador. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que isso era ridículo. Eu só precisava de um pouco de luz do dia para me orientar novamente. Mas a dúvida e o pavor me atormentavam, dizendo que eu estava preso em alguma espiral bizarra, condenado a vagar perdido para sempre. Continuei em frente pelo que pareceram horas na escuridão fria. Finalmente, tropecei em uma pequena caverna e desabei, cansado demais para continuar. Consegui fazer uma pequena fogueira com meu kit de emergência antes de desmaiar de exaustão. Quando acordei, a luz pálida do amanhecer brilhava na entrada da caverna. Eu esperava ver apenas terreno desconhecido, mas percebi com espanto que reconheci exatamente onde estava. Esta caverna ficava a menos de 800 metros da estrada de terra e da minha caminhonete. Desorientado, corri para fora. Percorri a curta distância até a estrada em menos de 20 minutos. Alcançar minha caminhonete intocada me encheu de um alívio avassalador. Voltei para casa atordoado, preocupado com minha esposa Jenny, que também deve estar muito preocupada por eu ter passado a noite fora. Antes de dizer a ela que estaria em casa antes de escurecer, quando cheguei em casa, corri para dentro chamando o nome dela. Jenny parecia confusa, mas também aliviada. Ela estava perguntando se estava tudo bem. Gaguejei, tentando explicar o que aconteceu, que de alguma forma eu tinha me perdido na floresta e tive que dormir em uma caverna durante a noite. Mas Jenny parecia confusa. Ela explicou que eu estava fora há apenas algumas horas. Olhei para ela perplexo. Ela me disse, querido, você saiu há apenas algumas horas. Você está bem? Olha, são 8 horas agora. Lembre-se, você saiu às 6 horas para começar cedo. O que? Como assim? Eu protestei. Não tem jeito. Ela me mostrou seu telefone e depois um smartphone. Nunca fiz o meu durante a caça, uma peculiaridade que tenho de carregar muito meu telefone, o que pode causar câncer. Minha esposa diz que sou paranoico. De qualquer forma,
O telefone dela mostrava, de fato, a data de ontem, ou melhor, a data de hoje. Isso não poderia estar certo. Lembrei-me então que o rádio do meu caminhão tinha a data exibida na tela. Corri para fora e verifiquei, sem dizer uma palavra. Com certeza, correspondia ao telefone da minha esposa. Eu me recusei a acreditar. Eu disse a mim mesmo que tinha confundido meus encontros de alguma forma, embora isso não explicasse minha esposa acreditar que tinham se passado apenas algumas horas. Houve uma batida na porta então. Olhei pela janela próxima. Foi meu vizinho. Ele também é um caçador ávido. Sempre discutíamos nossas mortes e qualquer atividade que víamos nas montanhas. Dessa vez, porém, quando atendi a porta, ele me disse algo que confirmou que eu havia vivenciado o inexplicável. Olá. Vi você esta manhã saindo com seu rifle na janela da caminhonete, mas você voltou cerca de 2 horas depois. Esqueceu alguma coisa? Espero que sua esposa esteja bem. Ele apenas corroborou a explicação da minha esposa, mesmo sem ser solicitado. Mais uma vez fiquei ali em estado de choque. Uma percepção repentina me atingiu. A carne que eu guardava na mochila confirmaria que eu estava fora, que eu tinha, de fato, atirado naquele alce, que eu arrastei por horas, que o que vivi realmente aconteceu. Mais uma vez corri de volta para minha caminhonete sem dizer uma palavra, pegando minha mochila e rasgando-a. Não consegui respirar quando vi. A carne de alce que eu havia trabalhado cuidadosamente para conseguir havia desaparecido. Meu coração batia forte enquanto eu procurava alguma explicação racional. Será que eu tinha imaginado de alguma forma a noite longa e perdida? Não poderia ser. Cada lembrança, em detalhes, permaneceu nítida. Acredite, eu não esqueceria de estar perdido na floresta, dolorido e exausto, de ter arrastado aquele alce por horas. A carne daquele pacote pode ter desaparecido, mas meus músculos doloridos não. Nada disso fez sentido. Voltei para dentro e disse a ambos que precisava descansar. E essa é a minha história. Tudo que sei é que algo está naquelas montanhas, manipulando o tempo e o espaço por qualquer motivo. Por um período, fiquei preso sozinho em uma noite distorcida e estou grato por isso ter me deixado ir. Depois desse evento, mudei de área de caça e nunca mais voltei para lá. Você poderia imaginar voltar para algum lugar que possa levá-lo novamente? E se eu ficar preso nesse ciclo para sempre? Da próxima vez, seja lá o que for, vou ficar louco. História 4. Tenho 16 anos e moro no Alabama. Assim como o típico estereótipo sulista, adoro caçar. É minha paixão e não me canso disso. Nada fora do comum aconteceu em minhas outras viagens. Esta ocasião específica é a única que posso descrever onde algo extraordinário aconteceu. De acordo com minha mãe, meu pai me levava para passear com ele quando caçava em nossa propriedade particular, quando eu era pequeno. Então, um dia, ele de repente parou de caçar completamente, como se tivesse acabado completamente com isso. Por alguma razão, ele derrubou todas as cabeças e crânios de veado empalhados, etc., e tentou vender suas armas também. Felizmente, minha mãe conseguiu convencê-lo a me deixar ficar com um deles, um rifle de ferrolho com mira térmica. Quando eu tinha idade suficiente para ser responsável por isso, não sabia por que meu pai fez o que fez, mas acho que descobri durante os acontecimentos da minha história. Minha primeira caçada sozinho foi quando eu tinha cerca de 13 anos. Eu já tinha ido com meu melhor amigo e o pai dele, mas desta vez queria tentar sozinho. A velha casa da árvore camuflada do meu pai ainda estava intacta nas profundezas da floresta, e eu a usei até ficar mais velho. Hoje em dia, ele praticamente caiu da árvore por não ter tentado realmente cuidar dele. Então, decidi fazer meu próprio jeito de caçar. Eu tinha acabado de completar 15 anos quando coloquei minha ideia em ação. Eu tenho jogado muito Call of Duty ultimamente, ainda jogo até hoje, e estava obcecado com a ideia de ternos Ghillie. Para quem não sabe o que é basicamente uma forma tática de camuflagem usada por operadores militares, principalmente atiradores de elite, que visam disfarçar-se completamente anexando várias partes do ambiente circundante, como folhas, grama ou qualquer outra coisa.
Estava por perto, para todas as áreas do corpo. Ele entra em ação principalmente quando o usuário está deitado ou escondido em um arbusto ou outra folhagem pequena. Se você quiser ver sugiro pesquisá-lo no Google. Eu consegui montar um terno ghillie muito bom com as velhas roupas de caça do meu pai e um monte de folhas que encontrei lá fora. Era outono naquela época, então as folhas mortas eram minha melhor aposta para me esconder. Atualmente, ganhei um apelido na escola por minha forma única de caçar, me chamavam de Bush Boy. Eu estava muito animado, me imaginando mirando meu rifle em um veado grande, embalando algo incrível naquele dia. Minha namorada MJ sempre gostou de ver o que eu trouxe da floresta, embora ela não gostasse muito da ideia de matar animais por esporte. Embora eu não chamaria isso apenas de esporte se acabasse sendo para jantar. Decidindo que à tarde ou à noite seria o melhor ambiente para testar meu traje ghillie, saí de casa por volta das 19h30. Em um sábado, uma decisão da qual logo me arrependeria. Eu trouxe meu equipamento habitual, o velho rifle do meu pai com mira térmica, a Glock G40 10mm que eu economizei e que meu pai comprou para mim, já que eu não tinha idade legal para comprá-la por conta própria. Se você está se perguntando por que tenho isso comigo, é para o caso de eu não conseguir matar de uma só vez e ter que acabar com o sofrimento do pobre coitado de perto. Também trouxe minha faca de caça, uma pá, uma lanterna e um pequeno kit de primeiros socorros. Enquanto eu caminhava para a floresta, encontrando um bom lugar para me deitar, fiz um facetime com a MJ como costumo fazer antes de realmente entrar na zona. Ela atendeu imediatamente e tivemos uma conversa interessante sobre minha aparência. Lembrei-me com carinho dela repetindo a frase, "Você parece ridículo, mas eu meio que gosto disso." Quando finalmente encontrei um local adequado para me deitar, nos despedimos e desligamos. Coloquei minha pá e meu kit de primeiros socorros contra uma árvore próxima, marcando-a com uma fita rosa neon para não perdê-los caso conseguisse alguma coisa, e fui fazer meu trabalho. Então fiquei de bruços, com o rifle pronto, e esperei. Eventualmente, quando olhei para o relógio, já haviam se passado 3h30. Eu normalmente voltava para casa depois de 3 horas sem que nada aparecesse, mas naquele dia eu estava determinado a pegar alguma coisa com meu querido novo traje ghillie. Mais 15 minutos se passaram e a sorte me encontrou, um cervo enorme saiu vagando do mato a cerca de 20 metros de distância. A coisa era normalmente alta e parecia bastante desgrenhada, como se não comesse há muito tempo. A parte mais estranha eram seus olhos, eles pareciam vazios e eram de um branco leitoso. Isso causou um pequeno arrepio na minha espinha. No entanto, ignorei esse estranho fenômeno presumindo que ele era cego, mas meus olhos estavam no prêmio, a gigantesca armação de chifres que aquele otário tinha na cabeça. Mas o fato de esse cervo ser cego tornava mais provável que seus ouvidos fossem muito mais sensíveis, fazendo com que qualquer movimento que eu fizesse, mesmo movendo o pé nas folhas, fosse suficiente para fazê-lo fugir. Então, tentei ficar o mais imóvel possível enquanto ajustava minha posição para acertar a mira no coração. O cervo ficou imóvel como uma estátua, tornando muito mais fácil mirar exatamente onde o coração deveria estar. O que foi estranho, porém, foi que minha luneta térmica parecia não ver isso. A única maneira de isso ser possível seria se o cervo não emitisse calor corporal. Isso deveria ser fisicamente impossível. Olhando pela mira, era como se o cervo fosse simplesmente parte das árvores e dos arredores. Eu só conseguia ver um contorno porque ele estava parado e, naquele momento, a floresta também estava em um silêncio irritante, silêncio total. Fazendo uma anotação mental para ver se havia algo errado com minha mira quando cheguei em casa, alinhei meu tiro e puxei o gatilho. A bala atingiu o cervo no local que eu estava mirando, e eu vi uma explosão escarlate sair dela quando o flash da boca da minha arma iluminou brevemente o ambiente quase escuro como breu. Eu escutei o baque do cervo caindo no chão antes de me levantar, sentindo-me triunfante, embora meu traje ghillie não tivesse sido de nenhuma utilidade, já que o inseto era aparentemente cego. Eu ainda estava feliz por ter conseguido algo tão grande. Liguei minha lanterna e fui até a árvore onde havia deixado meus outros equipamentos. Coloquei meu rifle lá antes de pegar minha faca de caça. Então acendi a luz onde o cervo havia caído, ainda estava se movendo. Com um suspiro,
Peguei minha arma e desliguei a segurança antes de caminhar em direção ao servo que ainda se debatia, com a intenção de acabar com seu sofrimento. No entanto, parei quando o animal sangrando de repente ficou quieto. Então algo perturbador aconteceu, o servo ficou de pé sobre duas pernas. Enquanto eu estava lá, estupefato, olhei para suas patas dianteiras, não eram pernas. Pareciam mãos e braços humanos, manchados com o que parecia ser sangue. Eu simplesmente fiquei paralisado, olhando para aquela coisa, aterrorizado com aquela abominação que pensei ser um servo normal. Eu não conseguia me mover e eu nunca estive tão assustado. Honestamente, pensei que estava sonhando. Apertei os olhos e depois os abri só para ter certeza. Então a criatura abriu a boca. Direi apenas o seguinte: dentes carnívoros afiados em um servo parecem completamente errados. Soltou um som parecido com um guincho, um dos barulhos mais horríveis que já ouvi na minha vida. Era como a combinação de uma mulher mais jovem gritando a plenos pulmões e o rugido de um leão da montanha. Eu estava preso onde estava, com os olhos arregalados. Então a coisa caiu de quatro e começou a correr em minha direção como se fosse uma aranha, sem se mover como um cervo. Seu corpo e cabeça estavam baixos no chão. Foi então que finalmente convenci meu próprio corpo a virar as costas e correr em alta velocidade de volta para a direção familiar de minha casa, sem me importar se estava deixando para trás o precioso rifle e outros itens do meu pai. Tenho quase certeza de que, se corresse tão rápido de novo, até desafiaria Usain Bolt. Eu podia ouvi-lo atrás de mim, gritando repetidamente. Eventualmente, senti uma dor na panturrilha, mas não deixei que isso me atrasasse nem um pouco. Logo avistei as luzes da minha casa por entre as árvores e uma pequena sensação de alívio me inundou. Voei pelo quintal vazio, subi a varanda e entrei em casa, batendo a porta com tanta força que a casa inteira tremeu. Corri até a janela, arrancando as cortinas. E quando olhei para fora, não havia nada. As luzes da varanda dos fundos iluminavam um quintal vazio, o chamado servo se foi, desapareceu. Ainda não convencido de que estava seguro, andei apressadamente por toda a casa, trancando todas as portas e todas as janelas, verificando 3 vezes se estavam realmente trancadas. Depois que terminei, mais uma vez me encontrei na porta dos fundos. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. Você viu, não viu, filho? Foi meu pai. Ele estava parado na escada, de pijama, olhando diretamente para mim, sem piscar. A adrenalina ainda bombeava em minhas veias e eu ainda estava alto e alerta. Depois de pensar por um momento, dei-lhe uma resposta. O quê? Ah, acho que vi um urso pardo se aproximando de mim. Acho que vou dormir. Subi lentamente as escadas para ir para o meu quarto, meu pai ainda parado ali, imóvel e em silêncio, me observando subir até não podermos mais nos ver. Ao chegar ao meu quarto, uma agradável surpresa me aguardava. MJ estava sentado na minha cama, sorrindo para mim. Ela perguntou como foi, se eu tinha conseguido alguma coisa antes que uma expressão de preocupação tomasse conta de seu rosto. Olhei-me num espelho próximo e não pude culpá-la. Meu traje guili estava rasgado e eu estava branco como um lençol. A essa altura, a adrenalina estava passando e comecei a tremer e tremer. Sentei-me perto dela na cama e ela me ajudou a me acalmar. Eventualmente, adormeci. Quando acordei, eram 13 horas. MJ perguntou rapidamente: Ei, o que aconteceu com você? Eu não sabia o que dizer. O que eu deveria dizer? Eventualmente, acabei dizendo a ela que vi algo, um monstro. Ela parecia não entender o que eu queria dizer, obviamente, então contei a ela a mesma história que estou contando agora, sobre a coisa que estou me referindo agora como não veado. Pensando nisso, lembrei de algo, meu traje guili. Eu acho que funcionou. Esse monstro claramente não era cego, mas não me viu quando eu estava deitado no chão. Se eu não o estivesse usando, há uma chance de não estar vivo hoje. Tenho certeza de que você está pensando que é aqui que tudo termina, mas infelizmente tive mais uma experiência com aquela coisa que me perseguiu naquela noite. Infelizmente, aconteceu na noite seguinte. Desta vez, eu não estava na floresta ou sozinho. Eu estava em casa sozinho com MJ.
Era por volta das 21 horas e meus pais estavam fora, provavelmente em uma festa. MJ passou o dia na minha casa porque ainda estava preocupada comigo. Acabamos de jantar e estávamos saindo. Minha panturrilha estava enfaixada porque algo, provavelmente aquele monstro, havia me cortado durante a perseguição de volta para minha casa. Era uma única marca de arranhão, mas felizmente não era muito profunda. Estava tão quieto e pacífico que os sons dos grilos vindos de fora enchiam o interior da casa. Mas, de repente, todos os sons silenciaram. Era como se alguém tivesse pressionado o botão mudo no controle remoto da TV da Terra. O silêncio mortal é o que agora associo a esse não veado. MJ tinha adormecido naquele momento, mas eu estava bem acordado. Agora, de repente, algo a despertou, e logo depois disso, começamos a ouvir um som de tap-tap-tap ali perto. Parecia vir de uma das janelas que davam para o bosque. Nós dois ficamos assustados e ouvimos por um momento. Veio de novo, o tap-tap-tap. Isso está me assustando, MJ, sussurrou. Eu disse a ela para ficar parada enquanto eu me levantava. Deixei minha Glock descarregada ao alcance dos braços no início da manhã, então agarrei-a, coloquei a revista e desliguei a segurança. Arrastei-me em direção à janela obscurecida, temendo o que estava prestes a encontrar. Quase parado bem na frente dele, espiei pela fresta entre as cortinas e vi o que parecia ser um chifre do lado de fora da janela. Eu rapidamente me afastei, o coração batendo forte ao perceber o que poderia estar lá fora. MJ parecia ainda mais assustada enquanto me observava. Tudo o que pudemos fazer foi olhar um para o outro. Houve outro tap-tap-tap na janela ao meu lado. Foi quando ouvimos uma voz que parecia estranhamente com a de MJ. Chan, venha lá fora, parecia muito com ela, mas nada parecido com ela ao mesmo tempo, porque era monótono e sem emoção. MJ chorou silenciosamente, falando em um sussurro de pânico que não era ela. A voz veio novamente, me chamando para fora. A essa altura, já havia recuperado um pouco de confiança e decidi que precisava fazer algo para nos proteger. Virei-me, levantei minha arma e esvaziei todo o pente por aquela janela. Ele se espatifou e ouvi aquele grito terrível novamente quando vislumbrei o não-veado voltando para a floresta e desaparecendo de vista. Eu tinha que ter acertado. Eu tinha 100% de certeza, mas não ia correr nenhum risco, lembrando que essa coisa basicamente havia disparado um rifle na noite anterior. Virei-me, agarrei MJ pelo braço e fomos nos esconder no sótão. O que me lembro depois disso é dos meus pais chegando em casa por volta das 2 horas da manhã e nos encontrando escondidos lá. Minha mãe ficou razoavelmente chateada por eu ter atirado pela janela, mas meu pai pareceu entender. Acho que ele sabia o que aconteceu. Ele encomendou uma janela de substituição. MJ foi para casa e eu não podia culpá-la. Já faz um ano que isso aconteceu. MJ e eu ainda estamos juntos, mas não falamos sobre o que aconteceu naquelas 2 noites. Ainda vou caçar com meu traje Ghillie, agora melhorado, e consegui recuperar o equipamento que deixei na floresta durante aquele encontro fatídico. No entanto, sempre me certifico de que o servo que estou prestes a atirar seja de tamanho normal, com olhos normais e que realmente emita calor corporal. O que acredito que quase me matou naquelas 2 noites há um ano foi um vendigo, um espírito maligno condenado a andar pela terra para sempre alimentado pela raiva, sempre sedento por sangue, matando aqueles infelizes o suficiente para serem enganados por seu disfarce. Não vi o servo novamente, particularmente não quero. Mas, no fundo, sei que um dia ele aparecerá novamente. Quando isso acontecer, não creio que consiga escapar pela 3ª vez. História 5. Eu moro no Alasca, o que provavelmente cria uma imagem bem clara em sua mente do que enfrento dentro da natureza selvagem. É uma longa lista, mas muitos dos perigos são coisas improváveis de serem encontradas, mas alguns são simplesmente inevitáveis. Às vezes lobos, mas são os ursos que todos realmente temem. Muitos dos predadores lá fora são mais inteligentes do que lhes damos crédito, mas os ursos não se importam, eles querem ultrapassar os limites, testar os limites e às vezes apenas te irritar. É como lidar com um cachorro que pode arrancar sua cabeça fora. Fui perseguido por um urso por algumas milhas enquanto caçava veados.
Era meados de setembro, provavelmente uns 40 graus, o que é importante também porque os ursos podem operar melhor em diferentes temperaturas. Muito quente eles ficam preguiçosos, muito frio e as coisas se tornam muito trabalhosas para eles. Eles não querem ser colocados na perseguição. Aquela zona do ponto ideal, entre 30 e 60 graus, e aquele urso poderia te seguir por 2 ou 3 milhas só para ver se você comete um erro. É uma experiência verdadeiramente assustadora. O clima não estava extremo, mas isso é uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceu, pelo menos que eu me lembre lá fora. Recentemente assisti ao O Regresso com Leonardo DiCaprio. Estava com meu filho, então já estava um pouco nervoso, e então esse urso aparece do nada. Além do O Regresso, todos já ouvimos falar do infame Grizzly Man. Tim Treadwell era um entusiasta de ursos conhecido por suas temporadas no meio da selva do Alasca, onde ele viveria ao lado de grupos de ursos grizzly. Ele foi devorado impiedosamente ao longo de 1 ou 2 no outono de 2003, algo sobre o qual muitos amantes da natureza sussurram ao redor de uma fogueira por aqui. É o pior medo para muitos de nós, verdadeiramente um destino pior do que a morte. Estávamos andando por uma trilha de caça e o mato estava tão espesso e o urso mal estava a 20 pés na nossa frente e você mal podia vê-lo, mas podia ouvi-lo e sentir o cheiro. Isso é característico da área por aqui. Você quase sempre pode dizer que há um urso por perto antes mesmo de vê-lo. O cheiro é um grande indicador, mas também o silêncio. A floresta simplesmente fica morta em silêncio, assim como um riacho, um desfiladeiro ou qualquer coisa. É uma energia com a qual nada mexe. Eu estava caminhando pela trilha, tudo à nossa frente estava tremendo e, de repente, tudo parou. A única coisa que eu podia ouvir era a respiração do urso e o som do meu próprio coração. Passei o ponto 44 para o meu filho e carreguei uma munição na minha espingarda. Disse a ele para correr se fossemos atacados. Por causa do medo enraizado de encontros com ursos, muitos amantes da natureza aqui carregam uma arma de fogo pesada. A espingarda em si é boa, mas é apenas uma bala grande antes de ter que recarregar uma cápsula com o ferrolho. Ter uma pistola semiautomática permite que você aperte o gatilho 6, 7, talvez até 10 vezes, dependendo do calibre. É também uma correção de mira mais rápida para alvos em movimento, é também um desenho mais rápido. Simplesmente faz sentido para encontros perigosos onde o caçador não tem mais a vantagem. Leo DiCaprio em O Regresso teria ficado bem se tivesse carregado um calibre 10mm em vez daquela mosquete de carregar pela boca. Assim é a vida. Comecei a gritar com ele e ele parou bruscamente, o que nos surpreendeu e aliviou ambos. Ouvi dizer que você deve gritar e tentar assustá-los, mas há muitas histórias em que isso simplesmente não funciona. Quando vi hesitar, não perdi tempo. Saímos da trilha e começamos a abrir caminho pela mata morro abaixo. Ele começou a nos seguir e, quando comecei a ouvi-lo se aproximando, eu me virava e gritava. Era melhor do que descarregar algumas rodadas nele para que ele fosse embora e então ter que lidar com os ferimentos em outro lugar. Pode me chamar de estúpido, mas eu respeito a vida selvagem. Não estou tentando matar ou ferir nada que eu mesmo não possa levar para casa e comer. Ele nos seguiu por cerca de 2 milhas, nunca esteve a mais de 50 ou 60 pés atrás de nós, apenas avançando, investigando. Apenas uma vez eu virei e o mirei com minha espingarda, a respiração dele ficou agressiva por um segundo e parecia que ele estava se aproximando de nós. Fizemos contato visual por um breve segundo através da mira e ele deu passos cuidadosos de volta para a folhagem. Uma experiência assustadora, mas ter meu filho comigo abriu um mundo inteiramente novo de medo. Tudo o que eu conseguia pensar era em um de nós ter que assistir o outro ser devorado completamente incapacitado da luta, mas felizmente para ambos, ele ficou entediado e, felizmente, nos deixou em paz.